Eu não sei se vocês viram as notícias que aconteceram esses dias, mas eu resolvi gravar um vídeo. E, bem, nesse início eu quero falar uma coisa que, gente, eu entendo quem quer culpar a RAP, a engenharia de geoengenharia, quem quer olhar e falar que é Jesus Cristo voltando, e eu entendo porque é muito mais fácil quando você joga culpa em outra pessoa do que você olhar e falar, menor, será que o dono da Amazon poluindo todo o meio ambiente, será que pode ser que ele esteja contribuindo para a morte de várias pessoas? Será que aquele milionário lá que eu defendo, que tá acabando com o meio ambiente, desmatando pasto para colocar gado, será que ele tá contribuindo para a morte de várias pessoas? Eu entendo que seja mais fácil você olhar e falar que isso está escrito na Bíblia sem estar escrito na Bíblia. Porque eu também li a Bíblia, meu anjo, eu também sei. Mas você está negando. Gente, não tem nenhuma parte da Bíblia falando isso. Na verdade, o que na Bíblia está falando são outras coisas. Você que está interpretando de uma maneira para tentar encaixar o contexto com o que está acontecendo. E, bem, eu já vou logo falar. A espécie humana vai estar em extinção. A espécie humana já está entrando em extinção. O que nós estamos vendo é a extinção da humanidade. E se a gente continuar no ritmo que tá indo, não vai ter tempo de Jesus voltar, porque vai estar todo mundo morto antes. E é isso, minha gente. E o vídeo é sobre isso, é sobre as mudanças climáticas. Inclusive, eu quero começar aqui, né? Falando que, ó, que é a... Ui, errei aqui. Ah. Cadê o negócio? Não tá aparecendo. Que eu vejo muitas pessoas falando sobre isso em comentários de vídeos. Como assim, eu vi um vídeo sobre a ventania do que teve lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? E foi extremamente preocupante, porque tinha trabalhadores. Eu vi um vídeo dos trabalhadores que estavam no prédio, os caras quase saíram voando. Mano, isso é perigoso, muito perigoso. Na verdade, era pra alguém ter visto aí, sei lá, a mudança de tempo, alguma coisa relacionada ao tempo, pra ver se pelo menos tinha um verde a mais, porque, cara, eles estavam trabalhando nas alturas. Se esses homens caírem, eles morrem, velho. Eu não sei como é que deixaram os caras lá em cima, mas enfim, né? Quando eu abri os comentários, tava um monte de gente falando, isso aí é geoengenharia. Poxa, gente, será que se eu pegar e derrubar todas as árvores, tá no sul, tanta cana de açúcar, será que isso vai mudar a temperatura? Poxa, gente, será que se eu passar desmatando toda a Amazônia, será que vai ficar mais quente? Será que é isso? Ou será que é geoengenharia? Qual das opções é a correta? Enfim, né? Vamos lá. Segundo aqui o Google, né? Eu vou pegar logo no chat GPT, porque... Não, no chat GPT não. Vou pegar na Gemini, porque é o que o pessoal acredita, né? Se não for um IA estranho falando consumindo metade da água do planeta falando, né? Então ninguém acredita, né? Aqui tá falando que a HARP é um programa de pesquisa autoral ativa de alta frequência. É uma estação científica localizada na Gacona, perdão, no Alasca, usado para estudar a ionosfera, a camada a camada alta da atmosfera da Terra. Minha letra tá magnífica. Aqui, ó, eu vou pegar da BBC aqui, ó. Uma matéria da BBC, que é uma rede de televisão, né? Uma rede de televisão, canal, no caso. Da BBC News Brasil. Aqui, ó. A teoria conspiratória que atribui as antenas da RAP inundações no Rio Grande do Sul. Uma coisa lá no Alasca, interferindo na inundação no Rio Grande do Sul. Que é a matéria escrita pela Julia Granchi, eu acho que é esse o nome dela, que foi escrita em 2024, já faz muito tempo. As inundações do Rio Grande do Sul tomaram uma proporção nunca antes vista, afetando 388 dos 497 municípios do estado. Eu não sei se vocês viram, mas existe um vídeo mostrando como ficaram as cidades do Rio Grande do Sul. E esse ano vai ter de novo. E eu posso afirmar que vai ser pior do que no ano passado. Sabe por quê? Porque quem governa lá não investiu em nada, que
ajude na mudança climática, né? Que ajude a combater, no caso, a mudança climática, né? Porque ajudar a mudança climática está ajudando. Não investir em nenhuma infraestrutura para melhorar ou para ajudar os cidadãos e nem vai fazer isso. E o pessoal vai votar nele de novo. E é isso aí, menor. E depois vão ficar reclamando. Porque, né, o Rio Grande do Sul, e todo mundo sabe que lá no Sul o pessoal não... Pensar bem não é algo que é comum lá, né? Enfim. Especialistas ouvidos pela BBC News Brasil apontam que a causa do problema é complexa e tem como raiz a combinação de três fatores principais: corrente intensa de vento, corredor de umidade vindo da Amazônia e uma onda de calor na região central do país. A combinação desses três resultou na catástrofe que nós vimos. Continuando, né, aqui. Mas, ainda que a ciência atmosférica consiga explicar a catástrofe ambiental, em paralelo, teorias conspiratórias ganham força. E bastante. Uma, em especial, chegou a despontar nas buscas do Google na última semana e esteve entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. Vamos habilitar isso aqui por falar que, tipo, eu não sei como é que as pessoas usam o Twitter, porque eu não gosto de usar o Twitter. Eu baixei uma vez o Twitter, Gente, que rede chata, que... Por que vocês usam isso, né? Não tem nada de bom no Twitter. Por que vocês ficam usando o Twitter? Enfim, né? Vamos voltar aqui. Ela aponta que a RAP, um projeto científico norte-americano que visa estudar os fenômenos físicos que ocorrem nas camadas superiores da atmosfera terrestre, seria o causador das chuvas incomuns no estado gaúcho. A teoria conspiratória afirma que o episódio teria sido causado por grupos de grande poder com o objetivo de causar medo, confusão e indignação, e a partir da vulnerabilidade causada, instituir seus próprios interesses. Aqui já pega todo mundo, né? Porque, tipo assim, o interesse que eles têm, tipo, o interesse deles é escravizar todo mundo ainda. Ganhar mais dinheiro e lucrar. Que no caso é o que tá fazendo, né? Estão desmatando tudo e lucrando. Enquanto você está aí morrendo, levando granizo na cabeça, tem algum bilionário lucrando com isso. E você vai continuar levando granizo na cabeça, sabe por quê? Porque ninguém quer adotar a ideia de que eu te nessa área. Então, né? Vamos continuar. A HARP também foi alvo de teorias da conspiração no passado, que afirmavam que catástrofes como o terremoto no Haiti em 2010 e o terremoto na Síria e na Turquia em 2023 teriam sido provocadas pelas antenas do projeto. Gente, o terremoto, ele é algo natural. Não tem nem sequer como prever um terremoto, gente. Quanto mais fazer um. Nesse nível, no caso, né? Os conspiracionistas alegam que até uma tempestade de neve nos estados americanos de Iowa, nunca ouvi falar, em janeiro de 2024 teria sido causada para influenciar nas eleições do país. Teorias da conspiração, elas são muito usadas nesse quesito. Vou pegar uns óculos, né, que eu comprei, me falhou na minha. Comprem comida de pessoas comuns, de agricultores da cidade de vocês, viu? É importante isso aí também, tá? Porque eles não estão destruindo tudo. Enfim, voltando aqui porque eu tava falando. Teorias da conspiração, elas ajudam bastante no sentido político. Porque observem as pessoas que acreditam nessas coisas. Essas pessoas, elas veem que alguma coisa encaixa. Se alguma coisa encaixa, então quer dizer que é verdade. Só que nem sempre é verdade, gente. Muitas coisas não é verdade. Por exemplo, tem alguns cristãos que falam que a lua ficará vermelha e souberam da notícia que vocês souberam, né? Que os polos da lua, eles estão ficando vermelhos. Só que tem um motivo pelo qual eles estão ficando vermelhos.
Só que, quando eles viram essa notícia, eles não foram atrás dos motivos. E os que foram atrás dos motivos, olha, não, isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. É uma conspiração do governo. Gente, tudo no universo transforma. Aquilo não vai ficar daquele jeito assim. E é isso. Se falar que, muito provavelmente, a lua vermelha que se refere na Bíblia é basicamente um eclipse que viram. Porque, sim, na época também tinha eclipse. Eu não sei se vocês lembram, mas existe um eclipse no qual a lua fica vermelha. E na Bíblia, provavelmente se refere muito mais a esse eclipse da lua ficando vermelha do que os polos da lua se oxidando e ficando vermelhos. Enfim. Ah, embaixo tem mais um coisa aqui, ó. A Dilma escreveu, nossa, nem tinha visto. O que é a HAARP e por que ele não pode causar desastres ambientais. O projeto HAARP tem um enfoque específico na ionosfera, a camada atmosférica, a camada atmosfera terrestre localizada entre 80 a 640 km acima da superfície da Terra. Essa região serve como uma fronteira entre a atmosfera inferior que vivemos e o espaço exterior. Abre aspas. Para a fala aqui de um profissional, uma pessoa que estudou, uma pessoa que fez pesquisa, uma pessoa que realmente sabe o que está falando. Não existe a chance de qualquer evento climático ser desencadeado em uma camada atmosférica tão elevada, já que as nuvens e as correntes de ar são formadas na troposfera, ou no máximo na estratosfera, que são as camadas mais baixas, até cerca de 20 km de altitude. Explica Tiago Rangel, professor de Física da Atmosfera do programa de pós-graduação em tecnologias ambientais da UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu pergunto, como é que uma antena, o que aqui tá falando, né? Antena da rádio. Como é que uma antena criaria uma chuva em um lugar que ela nem sequer está? Não é como isso faz sentido? Ah, mas se aqui eu for... Não é. Como é que ela ia mandar uma nuvem pra cá, sendo que existe corrente de ar? A nuvem dela é pra ser carregada pra outro lado? Como é que ela mudou a corrente de ar? É um ventilador gigante que tem nela? É por magia? Vamos continuar. Abre aspas. As antenas HAARP não têm qualquer influência nos fenômenos meteorológicos, seja em micro ou macro escala, acrescenta o especialista. Antes gerenciado pela Força Aérea e Marinha dos Estados Unidos, a HAARP passou a ser coordenada pela Universidade do Alasca em 2014. De acordo com o site oficial do programa, o projeto visa entender como as transmissões de ondas de rádio interagem com os elétrons e íons livres na ionosfera. Um conhecimento usado para aprimorar sistemas de comunicação como Wi-Fi, internet móvel para celulares e aplicativos baseados na localização. O bicho é para estudar uma onda. Como é que de estudar para uma onda de rádio ele foi parar e fazer tempestade de granizo? Qual foi essa relação exatamente? Eu acredito que esse povo que acredita nisso, esse pessoal, se você acredita nisso, meu anjo, acho que você deveria procurar um psicólogo, um psiquiatra, algo do gênero. Porque isso deve ser um tal. Mas, enfim, né? Eu acredito que esse povo é muito que acredita em ET. Ai, que tá se não acredita em ET. Gente, também tem ET sim, só que não é do jeito que você tá imaginando. Não é um bicho verde sai do nada. É mais como se fosse um vírus, uma bactéria, uma coisa assim. A vida se origina assim. Eu não me lembro qual foi que descobriram, mas parece que descobriram uma espécie de forma de vida. E esses sim são os aliens que a gente tem, que são micro-organismos. E é assim que vai o alien. Agora, se um alien chegasse aqui na Terra, um alien do gênero vindo de uma espaçonave,
se despeça logo de todas as pessoas da sua família. Dê um abraço que você ama. Diga que você ama a pessoa. Por quê, meu irmão? Qual a motivação de um alien cruzar a galáxia inteira pra vir no planeta? É pra ver tu, Jefferson? É pra ver tua beleza, Maria? Ou é pra pegar todos os recursos desse planeta? A gente é aqueles escorpiões. Quando os portugueses cruzaram o mar, o que é que eles queriam? Eles queriam oferecer ajuda aos indígenas ou tomar tudo que os indígenas tinham? Qual a opção que você acha mais correta? Vamos raciocinar um pouco. Vamos continuar aqui lendo. Abre aspas. Por ser um projeto que emite ondas na ionosfera, as pessoas têm de criar essa ligação muito remota de que seria possível influenciar o clima em grande escala, fecha aspas. Avalia N. Pereira de Souza, professor da Unidade Acadêmica de Ciências Atmosféricas da UFCG, Universidade Federal de Campina Grande. Abre aspas, novo. E é justamente assim que as teorias da conspiração são construídas, juntando elementos difusos e tentando dar sentido neles. Fecha aspas. Completo. Foi o que eu falei. A pessoa ela pega uma informação, joga ela no ar e quer pegar e encaixar essa informação com outra coisa que não tem nada a ver. Vamos ter um pouquinho de consciência, pessoal. Vamos assim parar um segundo e pensar, poxa, será que isso tá certo? Vamos. Continuando aqui. Localizado no Alasca, a base da pesquisa consiste em antenas transmissoras de alta potência e alta frequência chamadas IRI, sigla em inglês para Ionospheric Research Instruments. Se falou inglês errado, Vitória, foda-se, brasileiro. Os instrumentos de pesquisa ionosférica. Os transmissores são usados para enviar sinais para a ionosfera, temporariamente excitando, meu Deus do céu, não sei falar mais. Excitando a área específica para observar o comportamento dessa camada da atmosfera e sua interação com as ondas de rádio. A direção do RAF afirma que os estudos são essenciais para melhorar sistemas de comunicação e vigilância para fins civis e de defesa. Comentário. Além do transmissor, o RAF também possui uma variedade de instrumentos científicos sofisticados que podem observar e analisar os processos físicos que ocorrem na ionosfera quando excitada pelos IRI. Por conta desses instrumentos, teorias da conspiração defendem que o HAARP seria capaz de controlar placas tectônicas. O bicho controla o tempo. O bicho controla a Terra. Ele controla tudo, gente. Eu não sei como é que não chegou ainda a informação de que também causa disso não. É claro, né? Temperatura atmosférica e até mesmo um nível de radiação que passa pela camada de ozônio. O buraco na camada de ozônio que nós temos, ele não vem das queimadas excessivas. Ele não vem dos garimpos. Ele não vem daquele filho da puta do milionário que mandou desmatar, sei lá, 7 hectares. 7 hectares não, 7.000 hectares na Mata Amazônica pra colocar gado. Não, gente. Ele não vem da queimada. Ele não vem do Pantanal inteiro pegando fogo, não. Ele vem de ontem, não. Com tamanho controle, o projeto seria capaz, segundo essas teorias, de causar desastres naturais, ser arma de destruição em massa e até ser usado para controle mental da capacidade de emitir ondas de alta frequência. Controle mental. O negócio começou controlando o fim, depois passou para a placa tectônica, depois passou para a radiação na camada de ozônio e, por último, virou a Dream Queen. Enfim, né? Aqui tem mais coisa que tipo aqui. Na matéria a Diva também escreveu. Eu vou deixar o link da matéria aqui embaixo.
Pra quem quiser ler toda a matéria, né? Não vou ler toda a matéria, porque senão... Aqui, ó. A razão das inundações do Rio Grande do Sul. Meteorologistas, ouvidos pela reportagem da BBC News Brasil, explicam que as chuvas intensas registradas no Rio Grande do Sul nos últimos dias são consequência de uma combinação de três fatores principais. Presença de um cavado, corrente tensa de vento, em atuação na região, proporcionando a formação de tempo bastante estável, um corredor de umidade na Amazônia que potencializou a intensidade de precipitação e, por último, a forte onda de calor na região central do país. Abre aspas. Essa massa de ar quente sobre a área central do país bloqueou a frente fria que está na região sul, impedindo-a de avançar e se espalhar para outras localidades. A junção desses fatores faz com que essa instabilidade fique sobre o estado, causando chuvas intensas e contínuas. Fecha aspas. Explica Desiane Moraes, meteorologista do IMET. Aqui, né, falando sobre a NHARP, e eu vou pegar aqui esse texto dessa reportagem aqui feita pela AFP Checamos, escrita por Agustin Bagnasco, Natália Waldo, Roxana Romero, AFP Argentina, AFP Estados Unidos. E fazer uma tradução e adaptação. O título da matéria é falso que o projeto de estudo atmosférico HARP tenha causado os terremotos na Venezuela em julho de 2006, ou seja, essa matéria é de 2006. A Venezuela foi atingida por dois devastadores terremotos em 24 de junho de 2026, que deixaram centenas de mortos e um cemitério e um cenário de destruição com dezenas de prédios desabados. Em meio à repercussão da tragédia, publicações nas redes sociais com mais de 7.000 interações afirmam que os temores foram provocados pelo Programa de Pesquisa em Aurora Ativa de Alta Frequência, HARP. Mas cientistas já refutaram, em diferentes ocasiões, a AFP a possibilidade de causar sismos. Abre aspas. HARP, o projeto diabólico da elite, Venezuela atingida e deixa mais de 10.000 mortos. Fecha aspas. Desse texto sobreposto a uma reportagem sobre os terremotos que é compartilhada no Facebook. Eu vou deixar aqui o link da matéria aqui embaixo, para quem quiser ler, né? Eu vou tentar deixar no caso, para quem quiser ler, né? Ou eu vou colocar aí um comentário aí, o link da matéria. Mas eu quero que vocês saibam uma coisa. Gente, o que aconteceu na Venezuela foi algo triste que realmente, de fato, não tem como evitar. Até porque a Venezuela é diferente do Brasil, que nós temos ainda sismos, né? Que mas eles são frequências menores, o poder deles é menor, então não causa destruição e tal. Mas na Venezuela, como está mais perto da borda da placa tectônica, acontece com uma força muito maior. Tem que passar. Isso que aconteceu foi triste, foi muito triste. Principalmente se a gente colocar na balança que a Venezuela já está acabando há muito tempo. O pessoal lá tá falido há muito tempo. Pessoas que levaram aquele tempo para construir uma casinha com, sei lá, um quarto, ou sem nenhum quarto, porque não teve dinheiro para construir, teve a casa perdida. Pessoas tiveram os pais mortos, que é pior. Sem ajuda financeira, sem dinheiro, os caras não podem nem sequer identificar os mortos. Porque eles não conseguem. Não tem gente suficiente para identificar os mortos. Eu não lembro qual foi o nome do tipo ali, o canal que eu vi, mas eles estavam falando sobre isso. O pessoal enrolando os mortos em panos, porque não tem saco pra isso. Os mortos, céu aberto, porque não tem onde colocar, não tem como levar os caras pro cemitério não, pelo IML. Não tem jeito no IML suficiente pra identificar os mortos, pra fazer a autópsia, pra ver o que aconteceu. Vocês estão entendendo que vai ter inúmeras pessoas, pais de família, mães, avós, avós, filhos, filhas, que jamais vão ser identificados. E a pessoa, ela vem, ela vê uma tragédia dessa, que foi uma tragédia que aconteceu.
há uma elite diabólica que controla isso. Sendo que a elite diabólica controla isso, pelo caso de Donald Trump, não enviou sequer uma ajuda financeira decente. Se pá, o Brasil ajuda mais a Venezuela do que esse arrombado que tá roubando a Venezuela. Eu não sei se isso é um mal parado ou realmente é uma força de vontade muito grande de acreditar em que não existe. Vamos continuar aqui, né? Porque a Harp virou... Ah, não, vamos colocar como. Como a Harp virou uma teoria da conspiração. Teoria da conspiração. Eu gostaria de achar um artigo científico, assim, que volta pra psicologia pra explicar isso, mas aqui tem uma coisa. Não, vamos lá, começar, né? Com a IAzinha. A HARP virou a teoria da conspiração devido à associação de sua alta tecnologia complexa com um desconhecimento público sobre a física atmosférica. A repetição de boatos após desastres naturais e a facilidade da propagação de fake news nas redes sociais, o projeto real é uma estação científica civil no Alasca, focada em estudar a ionosfera. Não tem nenhum artigo científico falando como é que se iniciou, mas eu acredito que foi no Facebook, né? Porque toda teoria da conspiração se inicia no Facebook, né? Enfim, né? Vamos lá. Vamos ver aqui. O que a Bíblia faz sobre o fim dos tempos? Era isso que eu ia pesquisar. Não era isso que eu ia pesquisar, não. Era outra coisa. Enfim, eu esqueci. Enfim, né? A Bíblia diz que os fins dos tempos serão marcados pela volta de Jesus por juízo sobre o mundo. Pela reunião dos salvos. Clima. Aqui, ó. A Bíblia associa o fim dos tempos a sinais da natureza, como angústia com a agitação do mar, calor intenso e abalo na terra. Se a gente colocar isso aqui no contexto antigo, né? O pessoal morava em um lugar quente, realmente dá pra se imaginar que o calor intenso seria um calor mais quente. E no caso ia ficar mais quente. Porque é fácil de se imaginar, né? Porque, segundo a Bíblia mesmo. Na verdade, segundo a Bíblia não, né? Porque a Bíblia na verdade não fala por isso. Mas quando o pessoal, o lugar que os rios vão é quente, então abalos na Terra. No caso, abalo na Terra seria um terremoto. Eles relacionaram terremoto com o fim do tempo. E eu acho que assim, né? Faz sentido, até porque imagina tu lá, tu sem saber o que é um terremoto. Do nada a Terra começa a tremer, aí eu tô certeza fim do tempo. Assim, né? Não tem nada aqui falando. Nossa, tem uma associação brasileira de questões na ciência. Não tem nada falando muito a fundo do tema, só que, tipo assim. Tem tudo na Bíblia. É muito vago. O que tem na Bíblia é uma coisa muito vaga. Será que é realmente o que está acontecendo ou seu pastor mandou você interpretar desse jeito? Será? Fica aí o questionamento, né? Até porque já tá dando quase 6 horas aqui. Enfim, né? Vamos lá. É El Ninho. Vamos ver aqui uma notícia do El Ninho. Cadê? Deixa eu ver aqui. Vamos na Wikipedia. Não, vamos ver aqui outra. Ai! Não carrega. Não carrega. Caiu. Aqui da National Office Oceanic and Atmospheric Administration. Vai ser isso aqui. O fenômeno El Niño está se formando e deve ser identificado segundo meteorologistas da NOAA. Um período prolongado de temperaturas acima da média no Pacífico Equatorial deverá refletir nesse inverno. Não tem falando quem escreveu? Não tem falando quem escreveu, não, então vou deixar a matéria aí e você vê. O Serviço Nacional de Meteorologia da NOAA anunciou hoje que o El Niño se desenvolveu no Pacífico tropical e emitiu um alerta de El Niño. Prevê-se que o El Niño, a fase quente da oscilação sul do El Niño, se intensifique para um nível moderado ou forte nesse outono.
Os meteorologistas preveem uma probabilidade de 63% de que as temperaturas da superfície do mar ultrapassem os 2 graus Celsius. E isso pode parecer uma coisa assim, uma coisa pouca, gente. É só 2 grauzinhos, né? Mas tu pensa, aqui no ano passado, a sensação térmica foi de 51 graus. Teve um dia que bateu 51 graus, sem ser chutando. Deu umas 51 graus, já não é de se aguentar. Imagina 53 graus. Não, pode parecer coisa na teoria, mas na prática é algo muito grande. Enfim, vamos na região do Pacífico monitorada pelo El Niño. Se esse limite for ultrapassado, a NOAA considera o evento do El Niño muito forte. O que é o El Niño? A NOAA declara a formação do El Niño, palavra espanhola que significa menino. Eu vi uma piada que... Não vou fazer piada, porque piada dos anos chega. Quando as temperaturas do Pacífico Equatorial estão 0,5 graus acima da média por vários meses consecutivos. Além disso, a NOAA monitora a atmosfera sobre a região do Pacífico buscando um padrão chamado circulação de Walker, um fluxo de ar massivo de leste para oeste, impulsionado pelas diferenças de temperatura e pressão entre os oceanos quentes do oeste e os oceanos frios do leste. Quando a circulação de Walker se desfaz e a água mais quente se desloca para leste em direção à América do Sul, o El Niño é declarado. Olha só. Escreveram aqui os impactos, o que o El Niño pode significar, né, no clima do Zewa. Vamos lá, principais tão importantes. O El Niño tende a ser mais forte durante os meses de inverno e seus impactos globais são tipicamente mais significativos no inverno do hemisfério norte. Durante o inverno típico do El Niño, a corrente de jatos sobre o Oceano Pacífico Norte tende a se deslocar para o sul, levando a trajetória de tempestades sobre a região sul do Zewa. Esse deslocamento para o sul, a trajetória das tempestades também resulta em condições mais secas sobre as montanhas rochosas do norte e os vales de Ohio e Tennessee. Em termos de temperatura, o El Niño frequentemente leva um inverno mais quente do que o normal no norte do Zewa. Eu não sei se vocês se lembraram aí, mas tipo assim, no ano passado tava acontecendo assim umas chuvas, umas nevascas no Zewa aqui, irmão. É realmente preocupante, né? Mas é preocupante, né? Abre aspas. Cada ninho é diferente. Cada um é único, com sua própria marca neossima. Fecha aspas. Disse Ken Graham, diretor do Serviço Nacional de Meteorologia, NWS, da NOAA. O monitoramento avançado é uma melhor compreensão dos padrões do El Niño. Permite que o NWS preveja melhor e prepare melhor o público e nossos principais parceiros para o que está por vir. Fecha aspas. Os impactos típicos do El Niño podem incluir ventos mais fortes em altitudes elevadas, tendem a suprir o desenvolvimento de tempestades e furacões da bacia do Atlântico, enquanto ventos mais fracos tendem a favorecer o desenvolvimento tropical nas bacias do Pacífico Oriental e Central. É mais provável que ocorra tempestades no sul do Zewa, com o aumento das chances de chuva e neve durante o inverno. Inundações causadas pela maré alta podem representar risco maior em algumas partes dos Zewas, especificamente na costa oeste. Alterações de migração de peixes e outros organismos oceânicos, com espécies de águas quentes. Águas quentes deslocando-se para o norte, enquanto espécies de água fria migrando para ainda mais para o norte ou para águas mais profundas. Essas mudanças comportamentais impactam no crescimento e na sobrevivência
e é reprodução. E é importante ressaltar que é o aquecimento da água do mar. Pra gente, já é difícil. Imagina falar pobre de um peixe palhaço, gente. Pelo amor de Deus, né? O peixe vai sofrer demais, ele vai morrer. E na natureza, tudo importa. E tu tá dizendo que a aranha armadeira importa? Ela vai te matar? Vai. Ela vai te picar e vai doer muito? Vai. Mas ela não importa. Ela faz parte do meu ecossistema. Se esse peixinho aqui, ele vai mais pra fundo, ele não vive no fundo. O peixinho vive na água rasa. Mas a água tá tão quente que tem que ir pro fundo. Você acha que vai acontecer o quê? Se o peixinho vai se adaptar imediatamente ou que ele vai morrer? O que você acha que vai acontecer? Inclusive, esse negócio de mudar animais e ambientes, que eles estão lá desequilibrando as coisas. E eu vou dar um exemplo que aconteceu no Brasil, chamado javali. Gente, aqui não tinha javali. Trouxeram javali pra cá. E o que foi que aconteceu? Não existe predador natural desse bicho aqui. Eles se reproduzem sem ninguém para controlar a espécie. É por isso que você não deve mexer na coisa que tá quieta. Aquele ecossistema ali, ele já foi adaptado. Ele levou milhares de anos para se adaptar. Você trazer um novo animal para um lugar e soltar, é você querer ferrar toda a fauna do lugar. A elite que domina o mundo está tentando me sabotar, enchendo a minha memória do meu celular. E é isso aí, como tá falando, não se deve mudar a fauna e a flora de lá, gente. Aquele bichinho ele tá lá porque foram milhares de anos de evolução. Não é algo que foi jogado lá aleatoriamente. E é por isso que não se deve mudar espécies locais. Porque a espécie pode ser uma predadora e pode acabar com toda uma outra espécie. Ou ela pode não ter um predador natural, que é no caso o javali. Ele não tem predador natural que as onças não conseguem entender direito esse negócio. É pouca onça para muito javali. Tanto que a caça, ela é liberada. Mas ela tem que ter um treino, até porque o javali, gente, eu não sei se você sabe, mas esse bicho tem que correr atrás de você. Então, né? É bom você ter uma casa para entrar e se proteger, enfim. Vamos continuar aqui, no último pontinho. Episódios anteriores, o El Ninho também intensificaram a formação de variações de águas nocivas ao longo da costa oeste. E, sim, não é aquela aguinha que a gente come no sushi, é uma água nociva que pode matar outras espécies, pode poluir a água, que pode... Eu não sei se vocês já viram, mas existe uma água que ela transforma a cor da água. Enfim, né? Eu vou deixar a matéria aí embaixo, quem quiser ver, que veja. E é isso aí. Vamos para a próxima coisa. Para a próxima coisa, né? No caso, eu vou gravar o resto da manhã. E é isso, gente. É nóis.